Olá pessoal, estamos aqui de novo com mais um vídeo. Seguindo um protocolo do YouTube, né? Eu tenho que me apresentar para vocês antes, embora vocês já me conheçam, tá? Então eu sou Daniel Mastral, sou escritor, eu tenho 22 livros escritos, né? 20 livros publicados. Hoje eu tenho um contrato editorial com a editora Arcádia, que aliás está fazendo um trabalho excepcional com os meus livros. Nunca eu tive uma parceria editorial assim, tão fantástica, tão maravilhosa, tão rica, né, tão honesta e assim abrilhantou muito as minhas obras, né? Na diagramação, na revisão, respeitando a licença poética, em ilustrações, etc. e tal. Então, além de escritor, eu também sou conferencista, tá? Ministro cursos, seminários, palestras e também sou youtuber, né? Um youtuber. Também aproveite o ensejo, me siga no meu Instagram, danielmastral.oficial, tá bom? Vamos ao tema de hoje. Na verdade, hoje eu vou começar a gravar um vídeo, não é uma série, tá? Mas serão vídeos que vão se complementar, tá? Se você assisti-los, né, na sequência, você pode assistir um, o outro não. Mas se você realmente quiser se engajar dentro do tema proposto, você vai precisar de conhecimento. Sem conhecimento você perece. Não se manda um soldado para o campo de batalha sem antes ele ter o treinamento, não é isso? Muitas pessoas me perguntam, e eu vejo isso nas minhas redes sociais, todas elas, né? Desde e-mail, Facebook, Instagram, Twitter e tudo mais. Muitas pessoas perguntam, como é que eu sei se eu sou um escolhido de Deus? Né? Como é que eu sei se eu sou um selado, conforme os satanistas chamam, né, de selados, essas pessoas, ou predestinados? Né, que eu descrevo bastante isso no meu livro Rastros do Oculto, relançado pela editora Arcádia, incrível. Se for investir no Rastro do Oculto, compra na Arcádia, tá? Tá muito melhor, nem se compara. Então, o título desse vídeo vai ser esse mesmo, tá bom? Como saber se somos escolhidos por Deus? Sabe, existem pessoas, sabe, muitos são os chamados, mas poucos são os escolhidos. O que Deus quer dizer com isso? Deus não faz acepção de pessoas, mas existem pessoas que de fato têm um chamado, um destino espiritual e você não pode escapar dele. Por exemplo, Noé. Noé, quando nasceu, estava nos braços do seu pai, Lameque. E Lameque recebeu uma direção de Deus. E ele sabia que aquele bebê que ele segurava nos braços ia trazer restauração para aquela terra que estava amaldiçoada. Então Noé já tinha um destino espiritual. Desde bebê, o pai dele já sabia, por revelação de Deus, qual seria o seu destino, tá? Da mesma maneira, João Batista, profetizado por Isaías, o voz que clama no deserto, né? Ele apareceu. Então, e lembrando, antes de João Batista nascer, o anjo fala com Zacarias, seu pai, que era sacerdote, e fala para ele, olha, Isabel, sua mulher, ela está grávida, viu? E o nome dele vai ser João. Na época não tinha o J, tá? Então era Yohanan. Assim como Jesus seria Yeshua. Mas tanto faz isso, tá bom? Você chamar de Yeshua, de Jesus, Deus entende, Deus vê o seu coração. Tem dúvida disso? Veja um vídeo no meu canal chamado Mistério dos Acrósticos. Mistério dos Acrósticos. Aí vocês vão entender bem, tá bom? Então, o anjo diz para Zacarias que, olha, ela vai ter um filho. O nome vai ser João. Eu já disse até o nome. Ele vai ser grande diante do Senhor desde o ventre materno, cheio do Espírito Santo desde o ventre materno. Então ele já tinha um destino espiritual. Era uma pessoa que já tinha nascido com um propósito, com um destino espiritual a ser cumprido. Então esses nós podemos chamar de predestinados ou, como o satanismo chama, de selados, tá? E talvez você seja um desses. Talvez tenha ardido já no seu coração isso. Mas nós temos que separar e entender realmente o que é de Deus e o que não é de Deus. Que a gente recebe, às vezes, muita profetada, né? Deus tem um chamado para você, Deus vai te usar poderosamente, né? E usa isso para afagar o seu ego, né? Mas eu quero que você tenha discernimento e sabedoria para entender se realmente você é um escolhido de Deus para fazer a diferença nesse mundo indiferente, né? Para ser um Paulo, um Elias, um Moisés do nosso século, para ser um arauto da verdade, ou se de repente não é,
né? Você realmente foi chamado para ser ovelha, né? Para ser ovelha. E sendo ovelha, você também pode abençoar pessoas, tá? Não quer dizer só os líderes abençoam, né? Uma ovelha cheia do Espírito Santo, ela muda o mundo no entorno dela. Agora, aquelas pessoas que têm um chamado, Deus vai dar voz para essas pessoas. Ela vai alcançar muita gente, quer seja através de rede social, quer seja através de vídeo, quer seja através de palestras e congressos, enfim. Mas antes, há um preparo, né? Soldado não vai para a guerra sem estar preparado primeiro. Então, como é que nós vamos saber se você, né, tem um chamado ministerial legítimo, verdadeiro, chancelado por Deus, tá? Esse chamado ministerial, ele é preconizado por alguns parâmetros. Então, tem alguns parâmetros que Deus estabelece que, se você for um bom observador, você vai saber se você se encaixa neles ou não, tá bom? Primeiro, Deus sonda os nossos corações. Você sabe disso. Você pode enganar as pessoas, mas a Deus você não engana, né? E ele vai procurar sempre pessoas dispostas a pagar o preço da cruz. Então, se você sente que você tem um chamado, automaticamente você tem que estar disposto a pagar o preço de cruz, né? Lembrando que a nossa coroa é de espinhos, lembrando que você vai suportar os cravos, as perseguições, os escárnios, as calúnias, as difamações, o desprezo, vai passar dificuldades, na vida teremos aflições, todos, mas esses que têm o chamado, a coisa fica um pouquinho pior, né? Não somos maiores que o mestre. Veja o que Jesus passou, veja o que Paulo passou, né? Então, realmente, você está preparado para isso? É o primeiro ponto. Se você sente paz no seu coração e diz, ok, não importa o que aconteça, pode cortar o meu corpo em 1000 pedaços e cada parte do meu corpo vai dizer, só o Senhor é meu Deus. Então, sim, é uma das características que você tem o chamado. Você está disposto a falar a verdade no mundo aculturado pela mentira. Você está disposto a falar do amor numa época que o amor tem se esfriado. Isso é um grande desafio e você vai ter muitos desafetos. Muita gente vai jogar pedra em você, porque não jogam pedra em árvores secas, não é? Nem chutam um cachorro morto. Então, se você está incomodando, está dando fruto, te prepara para a pedrada, tá bom? Então, é importante também que você tenha um coração puro, né? Deus procura pessoas, homens e mulheres, segundo o seu coração. Veja bem, não somos seres perfeitos. Davi, homem segundo o coração de Deus, ele errou também, mas ele colheu consequências dos seus erros, tá? Toda ação gera uma reação, todo plantio gera uma colheita. Vocês sabem disso, não preciso nem dizer. Davi foi homicida, né? E foi também adúltero, né? Ele pagou por isso, ele sofreu uma consequência por isso. Mas Deus procura homens e mulheres segundo o seu coração, tá? O que significa coração puro, né? Então, um coração puro significa que você não abriga maldade no coração, que você não tem inveja das pessoas. Inveja é você querer ter o que as pessoas têm, sem se esforçar pelo que o que elas se esforçaram para ter. Você simplesmente quer ter o resultado, simples assim, né? Eu recebo um pouco disso também, né? Poxa, eu escrevi 22 livros, né? Tem livros como Quelaim, por exemplo, levou 2 anos para produzir só Quelaim, é uma trilogia, Quelaim, Nefilim e Carim. Só Quelaim levou 2 anos. Filho do Fogo levou 4 anos para escrever. Era manuscrito, não tinha nem computador. Depois que tive o computador, passei para o computador. Né? Então tem livros que demandam. A história de Mitre, sabe? 3 anos trabalhando aí para escrever o tomo 1, tomo 2 e tomo 3. Né? E agora eu estou escrevendo o tomo 4. Então demanda muito trabalho, muita pesquisa, porque meus livros são baseados em fatos reais. Se eu pensar, por exemplo, a história de Mitre, tem como pano de fundo o Beverly Hills, que é considerado o local mais assombrado do mundo. Eu tive que estudar muito Beverly Hills. É passado na década de 50. Eu tive que aprender os costumes, as vestimentas, os jargões, o que passava na televisão, o que passava no rádio, quais eram as linhas férreas daquela época. Então tive que aprender uma série de coisas, né? Para que o leitor possa fazer uma imersão. Quando nós citamos, por exemplo, Rasputin, ou a família Romanov, gente, eu li livros e livros sobre os Romanov, eu e minha esposa, assisti dezenas de documentários, né? E não apenas para preparar os livros, que são 22 livros, olha o trabalho que dá para produzir um livro, mas os seminários também. Cada seminário, nós temos 7 pautas de seminário, 7 assuntos diferentes que eu abarco em seminários de 10 horas de duração. Para preparar um seminário sério, sabe, com ilustrações, com recorte de filmes, com imagens, com
são provas documentais, sabe? Notícias que saíram em locais de confiança, tipo The Guardian, BBC, né? New York Times. Notícias realmente relevantes, não saiu com fuxico gospel, né? Mas saíram em fontes confiáveis. Então, é um garimpo. Cada seminário para preparar tem 10 horas de duração, né? 10 horas, mas são 8 horas de palavra. 10 horas de duração porque tem uns intervalos, intervalo para o almoço e para o coffee break. Mas exige muito trabalho. Leva em média 6 meses, para preparar um seminário. Nós temos 7 pautas de seminário preparadas, né? Para preparar os vídeos do meu canal do YouTube, que é grátis para você, importante, é de graça, tá bom? Não tem custo nenhum meus vídeos. Eu coloco meu Pix no final, oferta quem quer. É uma oferta de amor voluntária, tá? Então, é grátis e dá muito trabalho. Eu lembro quando eu fui desenvolver uma história de terror, né, a história oculta de Hitler, né, o nome saiu errado, era para ser a história oculta do nazismo. Né? Deu muito trabalho, assisti muitos documentários, li muitos livros biográficos, eu pego várias fontes diferentes para ver se fala a mesma coisa, porque eu não posso me pautar numa fonte só, às vezes aquela pessoa pode estar equivocada. Então, se várias fontes falarem a mesma coisa, eu tomo como verdade. Fontes legítimas históricas, e assisto um monte de documentário também. Então, para preparar, né, os 4 livros da história de terror, contando a história de Hitler, ou, por exemplo, a série dos Templários, que é outra série histórica, gente, o hermetismo deu um trabalho hercúleo. É pelo menos 20 horas de trabalho. Às vezes, para preparar 20 horas cada vídeo, tá? Por vídeo. Então, uma série de 4 vídeos são 2, 4, 6, 8, 80 horas de trabalho, né? Trabalhando assiduamente, estudando para preparar uma série para vocês, né? Com melhor, com qualidade. Então, dá trabalho. No meu canal do YouTube tem mais de 750 vídeos. Sabe quantas horas tem? Né? Recentemente nós fizemos um backup, tem 1.100 horas de vídeo. Sabe quanto tempo levou para preparar 1.100 horas de vídeo? Multiplica isso por 16 horas para produzir cada conteúdo. Olha quantas horas de trabalho. Exige trabalho. A vida ministerial exige uma dedicação integral, fora aconselhamento, né? Fora ajudas que eu dou, que eu não preciso fazer alarido, fora visitas em asilos, em creches, em hospitais, em presídios, né, em vários outros locais, né, mas nunca fiz alarido disso, nunca documentei isso, porque é entre eu e Deus, né? Até as pessoas que eu ajudo, eu sempre peço, sigilo, não conta para ninguém. Alguém precisa de uma ajuda para um remédio, se eu tenho condição, eu ajudo, né? Nem sempre eu tenho, né? Mas quando eu tenho, eu posso ajudar, eu ajudo. Então, Deus procura pessoas que tenham a ousadia de anunciar a verdade no mundo aculturado pela mentira, onde as pessoas acostumaram a ouvir a mentira várias vezes e tomaram-na como verdade. Pessoas que suportem os cravos, suportem as perseguições, porque tem gente que tem um emocional frágil, né? Qualquer coisinha que falam de você, você se abala. Você não dorme, você fica preocupado com o que os outros estão pensando. Gente, na boa, o que importa é o que Deus pensa de você. Se fosse assim, né? Paulo, quando ele se converteu, até os apóstolos duvidaram da conversão dele. Jesus foi chamado de parte com Beelzebul, ou seja, Jesus é satanista. Tinham irmãos de Jesus que não criam nele, João capítulo 7. Teve discípulos que abandonaram ele, João 6,60. Né? Teve também os seus familiares, quando lembra aquela história, onde estelharam uma casa que Jesus estava e desceram um paralítico com uma maca, né? Os seus foram chamados. Quem eram os seus? Os seus familiares. E os seus disseram o quê? Ele está fora de si, ele está louco, né? Então Jesus era desacreditado por alguns irmãos, pelo povo. O povo tinha dúvida dele. Alguns diziam, ele é bom. Outros diziam, não, ele engana o povo. Os fariseus diziam que ele era um impostor, tinha parte com Beelzebul. Então, o que não vão falar de você? Vão falar, só que você tem que ter inteligência emocional, equilíbrio emocional, para não deixar que isso entre no seu coração. Sabe? O veneno só faz mal se você toma, tá? Presta atenção nisso, tá bom? Vai ter perseguições, sim, muitas, né? Vai ter privações, né? Vai passar por lutas. Eu passei por pelo menos 6 anos de grandes privações.
E hoje eu entendo, eu ainda passo também nos dias de hoje, né? Então, eu sei o que é passar necessidade, eu sei o que é passar fome. Então, eu entendo quando Paulo diz: aprendi a passar necessidades, mas eu também aprendi a viver em abundância, porque tudo posso nele que me fortalece. É esse o contexto. A gente pega só a última parte. É que nem João capítulo 10, né? Quando fala, ele veio para roubar, matar e destruir, muitas pessoas entendem que é o diabo. Não é o diabo. Lê o texto com cautela. Jesus está falando dos mercenários, dos profissionais da fé que lucram com você, tá bom? Então, Deus ele procura pessoas, né, que suportem as perseguições, que tenham equilíbrio emocional, né, e tenham resiliência para suportar essas perseguições. As privações também que você vai passar, as dificuldades que você vai passar. Jesus não recebia dízimos. Jesus não foi rico, Jesus não foi próspero. Inclusive, ele recusou a prosperidade quando Satanás oferece para ele no deserto como tentação. Se prostrado me adorares, te darei todos os reinos da terra, né? Porque a mim foi dado e eu dou a quem quiser. Ofereceu prosperidade, né? Doutrina de demônio, como nós falamos hoje de passado. Né? Então, da mesma maneira, você vê que Paulo passou muita privação. Paulo não foi rico, né? Pedro não foi rico, Jesus não foi rico. Então, a prosperidade não é para todos, assim como a cura também não é para todos. Eliseu morreu da doença que ele tinha, por exemplo. Então, nós temos que ter esse entendimento, esse equilíbrio e saber que nem tudo você vai ter resposta. Deuteronômio 29 diz que as coisas encobertas pertencem ao Senhor, as reveladas a nós. Então, nem tudo você vai saber, mas você tem um dever, em tudo dai graças. E tenha certeza que tudo colabora para aqueles que amam a Deus. E se tudo colabora para aqueles que amam a Deus, nada fica fora desse tudo. Se você tiver essa convicção e vigiar e orar sem cessar, porque aquele que está em pé que vigie para que não caia, se você está disposto a suportar os cravos, as perseguições, as privações, as calúnias, as difamações, né? Se estiver disposto realmente a enfrentar uma sociedade aculturada pela mentira, onde o mundo jaz o maligno, onde as pessoas são cruéis e muitas vezes o diabo parece que faz estágio com elas, né? Então, é uma das características que você tem um chamado, tá? Você precisa ter resiliência emocional. Antes de mais nada, Deus ele procura imitadores de Cristo, pessoas que imitem a Cristo. Cristo é o nosso referencial. Então, quando você tem um chamado legítimo, Deus ele está procurando pessoas que o imitem, porque ele é o nosso modelo, ele é o nosso referencial. É claro que nós não somos perfeitos como Jesus. A Bíblia retrata os feitos e as falhas dos heróis da fé, mas Jesus é o nosso modelo, né? Então, olha assim, o que diz João 14:21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, então tem que ter os mandamentos, conhecimento é poder, tem que conhecer a Bíblia, e os guarda, e os pratica. Não adianta apenas conhecer. Aquele que tem os mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, porque de fato você só ama voluntariamente. É o amor ágape. Você não ama a Deus porque Ele vai te dar prosperidade, porque Ele vai te curar, porque Ele vai fazer um milagre na sua vida. Você ama porque ama. Simplesmente é um amor incondicional, como pai e filho, né? Como mãe e filha. É um amor incondicional. Você ama independente do que aconteça, não é assim? Aquele que me ama será amado pelo meu Pai, e eu amarei e me manifestarei a Ele. Presta atenção, me manifestarei a Ele. Guarda isso. Se você guardar os mandamentos de Deus por amor, Deus vai se manifestar em você. Manifestar com poder, com glória. A gente imagina que esse poder e glória está resultante nos milagres, que você vai sair por aí expulsando demônios, mas exorcistas judeus ambulantes também falavam o nome de Jesus e não expulsavam demônios. E também a Bíblia diz que haverão muitas pessoas que vão chegar diante de Jesus no tribunal, no juízo, que vão dizer: Senhor, expulsei muitos demônios em teu nome, fiz tantas coisas. E Jesus vai dizer: aparta-te de mim, vós que praticas a iniquidade, não tem parte comigo. Então isso não é chancela, porque os falsos profetas farão sinais e prodígios para enganar, se possível, os eleitos. Logo, então, não basta você conhecer os mandamentos, você tem que praticar, você tem que conhecer a palavra. Conhecimento é poder. A ausência de conhecimento, Oséias 4:6, meu povo perece pela ausência de conhecimento, né? Se você não guardar os mandamentos, se você não viver o que você prega, você já não é mais um candidato a ser um chamado de Deus. Não é mais um candidato a ser um escolhido de Deus. Porque Paulo ainda fala, acho que está em 1 Coríntios 5:11, aquele que, dizendo-se irmão, for maldizente, você nem senta na mesa com ele. Então, se você é uma pessoa invejosa, você quer ter o que o outro tem, sem lutar
o que o outro lutou. Você quer um atalho, né? Você quer ser próspero. Ou você tem ciúmes. Sabe o que é o ciúmes? Você não quer que a pessoa tenha nada. Você deseja o mal daquela pessoa. Você não quer que aquela pessoa prospere, que aquela pessoa triunfe. Ou seja, você não é capaz de celebrar com os que celebram. Simplesmente assim. Então, se uma pessoa invejosa, ciumenta, maldizente, soberba, orgulhosa, mentirosa, você não é mais um candidato. Tem que ter um coração puro. Deus procura homens e mulheres segundo o seu coração. Esses são alguns parâmetros para você se olhar no espelho de Deus e saber se realmente você tem um chamado ou não, né? Então, nesse modelo tem que ser espelhado em Jesus. Antes eu quero descrever um pouco Jesus para vocês. Jesus, ele não se fez homem, carne e osso, para ensinar para nós que nós, em carne e osso, também podemos, na força dele, sermos mais do que vencedores. E até mesmo fazer coisas maiores, mais grandiosas do que ele fez. Está escrito, né? E ainda que você tomasse algo venenoso, né? Se você crer, mal algum vai te fazer. Assim como Paulo foi picado por uma cobra venenosa e não morreu, né? É importante ressaltar que Jesus não foi rico, tá? Jesus, embora pudesse transformar, multiplicar os pães, multiplicar os peixes, transformar a água em vinho, ele nunca fez isso em seu próprio benefício. Tá? Ele dependia de ofertas voluntárias. Havia mantenedoras de Jesus. E Judas, inclusive, era o tesoureiro, né? Então, veja bem, né? Ele tinha mantenedores, tá? Então, quem prega a palavra de Deus, quem se dedica 100%, porque não dá para você fazer meio a meio, sabe? Não dá para você ser político e pastor, por exemplo. Não dá para você ser rei e sacerdote. É impossível isso, tá bom? Você não consegue se dedicar a uma profissão, por exemplo, e nas horas vagas você ser pastor ou ser ministro de Deus. Quando Deus ele te chama em tempo integral. Você não vai ver ninguém na Bíblia Deus chamando meio período, né? Ou é tempo integral, é a vida, tá? E Jesus está pedindo assim a sua dedicação total a Ele. Foi assim com os apóstolos, foi assim com os profetas, foi assim com Paulo e assim até hoje. Então é tempo integral, tá? Quando você aceita o chamado, você para tudo, eis-me aqui, Senhor, e passa a seguir. Tem coragem para fazer isso? É mais uma característica que você tem esse chamado, tá bom? Então as pessoas, evidentemente, você vai ter mantenedores. Deus vai levantar mantenedores para lhe dar ofertas voluntárias, pautadas no amor. Por quê? Porque nós precisamos de dinheiro. Tem pessoas que falam para mim, Daniel, você não tem igreja, por que você precisa ter uma igreja virtual? Por que você precisa de dinheiro? Porque eu tenho que pagar a conta, eu tenho aluguel, né? Eu tenho despesa, eu tenho água, luz, tenho telefone, tenho internet, tenho mantimentos, tenho manutenção do carro, né? Estou com uma nova família, tem mais despesas, tem convênio médico. Tudo isso traz serenidade ao meu coração e me capacita a produzir melhores vídeos, escrever melhores livros, porque eu tenho serenidade na cabeça, eu não tenho aquela preocupação, sabe? Será que eu vou ter dinheiro para pagar a conta? Pô, cortou a luz, cortou a internet. Com que paciência você fica, né? Então, é digno isso, é bíblico, tá? Na nova aliança, a nova aliança só começa com Jesus na cruz, quando ele diz está consumado, ele derrama o sangue dele para nós. E quando e o sacrifício de Cristo não era só dor física, tá? Mas era toda a carga espiritual que ele ia carregar de todo o pecado da humanidade. E você percebe que Deus está fazendo uma reversão aqui de uma sentença dele? Quando Deus colocou Adão e Eva no paraíso, ele disse, uma única regra, se vocês não podem comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Aí eles comem, e nem são expulsos do paraíso. E Deus ainda adverte, se você comer desse fruto, certamente morrerás. Então, não é, pode ser que você morra, certamente morrerás se for expulso do paraíso. Então era para nós estarmos mortos, mas Jesus veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Então Deus preparou um plano de resgate para o homem, porque o amor de Deus sobrepuja muitas vezes a sua lei. Eu já falei no caso da mulher adúltera, né, que estava dentro da lei, ela devia ser apedrejada sim, Jesus a protege, né? O amor sobrepuja a lei, né? Então para de julgar as pessoas, porque você não conhece nem um milésimo do que é o amor de Deus. A gente não tem parâmetro para isso, nós não sabemos amar assim. Nós somos egoístas, somos ambiciosos, né? Então, um dos primeiros desafios que você vai ter é aprender a viver pela fé. Quando você aceita o chamado, você tem que aprender a viver pela fé, né? Saber que Deus é o provedor. Deus não fala para nós, basta cada dia o seu mal. Olha só os passarinhos, né?
Eles simplesmente, quem cuida deles? Deus. Eles não semeiam, não colhem, mas eles têm comidinha, né? Olha as plantas, né? Olha as plantas por aí. Olha os lírios, por exemplo, né? Eles se vestem com glória. Nem Salomão se vestia com tanta glória. Então Deus cuida de você. Em 24 anos de ministério que eu tenho, claro, passei dificuldades, sim, né? E foram dificuldades para eu aprender algumas coisas, para eu aprender a dar valor a algumas coisas, né? Para eu poder ter mais empatia, né, com quem passa dificuldade. Então, hoje, sempre que eu tenho oportunidade, eu ajudo, sabe? Eu aprendi algo na minha vida. É melhor dar do que receber. E, de fato, é uma dádiva. Sabe, a recompensa que você tem, seu cérebro, inclusive, é programado para isso. Ele produz enzimas, produz neurotransmissores, né, que te fazem o bem, que produz serotonina quando você ajuda alguém, né? Então, você tem que estar disposto a depender exclusivamente de Deus, né? Veja só o que Paulo escreveu. Presta atenção no que Paulo escreveu. Esta é minha defesa para os que me condenam. Tinha gente condenando Paulo. Se condenaram Jesus, condenaram Paulo, não vão condenar eu e você? Vão. Especialmente aqueles que anunciam a verdade, né? Porque o diabo não quer que você conheça a verdade, que a mentira aprisiona, a verdade liberta, não é? Que é melhor você ser preso. Nós, não temos nós o direito de comer e beber? Quer dizer, eu não tenho o direito de comer e beber. Às vezes eu posto uma postagem no meu Instagram de eu almoçando com a minha família. E chove de gente criticando. Pô, você pede dinheiro para comer no restaurante. Gente, é psicológico isso, sabe? Pode perguntar para qualquer psicólogo. Para você manter a sua saúde mental, você tem que ter algum lazer. Você tem que ter algum entretenimento, né? E durante 24 anos, né, isso eu falo diante de Deus, eu fazia apenas pequenas viagens com meu filho de final de semana, né? Às vezes com a minha esposa e tudo mais, mas eram curtinhas, porque eu não tinha dinheiro, né? No começo desse ano, eu me planejei. Então, eu paguei uma parte antecipado, dividi no cartão de crédito e pude fazer uma viagem para Gramado. Foi a primeira vez que eu fiz uma viagem, fiquei 6 dias fora. Foi maravilhoso, voltei renovado. Mas choveram críticas em cima de mim. Daniel, você está viajando para Gramado? Sim, mas eu fiquei 24 anos sem viajar, 24 anos sem férias. Eu sempre trabalhei de segunda a domingo, sem 13º, sem férias, sem convênio médico. Agora eu tenho convênio médico, mas durante muitos anos eu não tive condição de pagar convênio médico. Então, passamos dificuldades, sim. Então, cuidado em você olhar o cisco no olho do irmão, que às vezes tem uma trave no seu olho. Lembra que aquelas pessoas que apedrejaram a mulher adúltera estavam cheios de razão, amparados até pelas leis mosaicas. Quando Jesus fala do pecado deles, que não tem nenhum pecado, tira a primeira pedra. Todo mundo largou as pedras. Eu digo mesmo para vocês, você não tem nenhum pecado, não? Atira a primeira pedra. Você é santo? Na internet está cheio de teólogos, né? De santos, de pessoas moralistas, legalistas, religiosas. É impressionante. O diabo tem que fazer estágio com essa galera, hein? E ele continua. Não temos o direito de comer e beber? Claro que tem. Não temos nós o direito de levar conosco uma esposa crente, né? Ou seja, tem custo. Como também os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas, ou só eu e Barnabé não temos o direito de deixar de trabalhar, né? Paulo fazia tendas. Então ele está dizendo, eu estou servindo a Deus em tempo integral, né? E eu preciso de manutenção, preciso de recursos para isso. E Paulo não tinha uma igreja física, ele fundava comunidades, não recebia dízimo das comunidades, lembrando disso, tá? Quem jamais milita à sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Óbvio, né? Quem apacenta o gado e não se alimenta do leite do gado? Digo isso segundo os homens? Ou não diz a lei também o mesmo? Porque a lei de Moisés está escrito, não atarás a boca do boi que trilha o grão. Não atarás a boca do boi que trilha o grão, para ele poder comer, tá? Porventura, Deus tem cuidado com bois? Aqui é uma metáfora, Paulo está dizendo, Paulo está explicando, Paulo é inteligente, tá? Ou não diz certamente de nós, é uma metáfora que se reporta a nós, humanos. Certamente que por nós está escrito, porque o que lavra deve lavrar com esperança, e o que debulha deve debulhar com esperança de ser participante, né? Se você semeamos as coisas espirituais, Paulo está falando, é a Bíblia que está dizendo, não sou eu, tá bom? Será muito que vos recolhamos as carnais?
1 Coríntios capítulo 9, de 3 a 11. Então, Paulo deixa muito claro que é lícito, que é justo. Quando você semeia as coisas espirituais, é justo você recolher as carnais. Então, eu preciso sim de dinheiro para viver, mas eu não vivo pelo dinheiro. Se eu quisesse ser rico, gente, olha, eu estaria milionário. Era simplesmente entrar na máfia gospel e falar o que vocês querem ouvir. Derramar unção profética, me autoproclamar apóstolo, dizer que ia ter um avivamento no Brasil, vender a Bíblia ungida, vender o óleo consagrado, a toalha consagrada, estava rico. Né? Me convidaram para entrar na política muitas vezes, me convidaram para apoiar políticos outras vezes, sempre mediante dinheiro e muito dinheiro, tá? Não é pouco não, bastante, tá? Quanto maior a sua influência, maior o dinheiro que te oferecem, né? Então saiba que quando você aceita o chamado, você vai ser julgado. Inclusive, por às vezes você falar, às vezes eu posto meu Pix no final dos meus vídeos, né? Para que a pessoa voluntariamente, em amor, oferte. Eu não estou pedindo 10%, eu não estou pedindo dízimo, eu não estou estabelecendo uma taxa. Em amor. Quem quiser oferta, quem não quiser não oferta. Né? Então você vai ser questionado, sim. Você está preparado para isso? Você tem o chamado. Está preparado para isso? Para ser julgado, para ser questionado, para ser desdenhado muitas vezes, para ser desprezado. O fato curioso é que isso não recai sobre os falsos profetas. Já repararam? Né? Esses falsos profetas, os mercenários da fé, como diz João capítulo 10, eles têm mansões. Você sabe disso. Esses caras têm mansões, têm jatinho, têm fazenda, são trilhardários, têm templos faraônicos, né? Ninguém fala mal desses caras, né? Quer dizer, o povo também não falava mal dos fariseus. Você vê como cauteriza a mente? Fica de novo a dica para vocês assistirem um vídeo chamado Conformismo Social no YouTube. Digita lá, Conformismo Social, Sala de Espera. Você vai entender o que é o efeito manada. As pessoas simplesmente ficam cegas, né? Assim, o povo não questionava nem a idoneidade dos fariseus. Os fariseus, por exemplo, eles permitiam o comércio no templo. O comércio esse que Jesus vai lá e chuta a mesa dos cambistas, expulsa e fala: a casa do meu pai para ser uma casa de adoração, mas virou um covil de ladrões. O templo deixou de ser reconstruído. O templo foi destruído e nunca mais teve templo. Ou seja, Deus não habita no meio de tijolos. Deus habita onde 2 ou 3 estiverem reunidos em seu nome. Ali Jesus estará presente, tá? Nós somos o templo do Espírito Santo, está em nosso coração. Então você não precisa necessariamente fazer parte de uma igreja para ser cristão, né? Eu explico isso num vídeo meu chamado Igreja Doméstica, de volta para casa. Dá uma olhadinha, você vai entender melhor, tá? Então, Paulo continua dizendo, ele insistiu bastante, né? Ele falou sobre essa questão financeira muitas vezes ao povo, para que o povo entendesse, que o povo não entendia. Porque quem tinha um chamado era lícito que fosse sustentado, que precisasse de recursos, porque é um ser humano, gente, precisa de recursos também, né? Então, antes, no Velho Testamento, sim, era obrigatório o dízimo, né? Quer dizer, não tinha maldição. Quando o povo ofertou para a construção do tabernáculo, sobejou. Moisés teve que proibir de ofertarem. Eles não estavam com medo da maldição da múmia e nem esperando uma recompensa. Isso é interesse. O que lota as igrejas hoje, olha como o diabo é sutil, como a doutrina de demônio é sutil. O que lota as igrejas é as pessoas em busca da prosperidade, do milagre, ou ver a entrevista com o demônio, né? Então, naquela época, então hoje eles te assustam dizendo que vem um devorador. Se você não der o dinheiro para a igreja, às vezes eles estabelecem uma oferta voluntária de R$1.000. Já ouviu essa história? Olha, Deus está mandando você dar uma oferta voluntária de R$1.000. Como é que é voluntário se eles estabelecerem o valor, né? Então, misericórdia. Gente, sejam bons observadores. A motivação, muitas vezes, é o medo do devorador, não é o amor. Ou então, é a busca de uma recompensa, você próspero, né? É o interesse, tem que ser o amor. Você tem que simplesmente amar a Deus acima de todas as coisas. Esse é o mandamento, acima de todas as coisas. Independente se você tem, se você não tem. Se você está com saúde, ou se você está doente, se você está passando dificuldade financeira ou não. Tudo dá graça, tudo. Nada fica fora desse tudo. Quando você aceita o chamado ministerial, você vai viver do evangelho. Só que você vai estar dependendo de ofertas voluntárias e de amor, numa época que o amor tem se esfriado. E você vai ter que falar a verdade para o povo. E o povo às vezes não gosta de ouvir a verdade, porque a verdade desafia, a verdade amarga, a verdade confronta, mas a verdade te liberta. E o inimigo não quer ver você liberto, quer ver você preso, tá? Paulo ainda reforça, outro texto de Paulo.
Assim achei necessário, ou seja, importante, recomendar que os irmãos que os visitem antes e concluam os preparativos para a contribuição que vocês prometeram. Você fez um voto diante de Deus? Cumpra. Senão, é melhor que você não tivesse feito. A Bíblia diz isso. Então, ela estará pronta como oferta generosa, não como esmola, né? Não como a sobra. É claro, nunca deixa, por exemplo, de comprar um remédio para ofertar para a igreja. Nunca deixe de pagar seu aluguel para ofertar para a igreja. Nunca deixe de comprar comida na sua casa para ofertar para a igreja. Porque às vezes eles falam para você que você tem que dar uma oferta de sacrifício, você tem que dar o que você não tem. E Deus não está pedindo isso, tá bom? Deus simplesmente quer que você dê o seu melhor diante da sua possibilidade, tá? E não dado como avareza. Lembrando que os avarentos não herdarão o reino dos céus, né? Lembre-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco. E aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração. Tá vendo? Não tem taxa. Acabou o dízimo. O Novo Testamento não tem isso, tá bom? Né? Não com pesar ou por obrigação. Se você faz com peso ou por obrigação, com medo de maldição, por exemplo, pois Deus ama quem dá com alegria. Então, quando você oferta com alegria, você agrada a Deus e as bênçãos do Senhor vão te seguir. Simples assim. 2 Coríntios 9, de 5 a 7. Né? Eu estou hoje 24 anos no ministério, já falei, nunca tirei férias, né? E sempre procurei fazer o melhor que eu posso. Né? Já fui cantar em hospitais. Na época que eu comecei a namorar a Isabela, a gente cantava nos hospitais, na ala terminal de pacientes de AIDS. Naquela época a AIDS matava mesmo. Então não havia nenhuma promessa de cura. Ninguém chegava, Deus vai te curar, impunha as mãos, unção com óleo. Nada disso, a gente trazia conforto para aquelas pessoas. A gente louvava e aquelas pessoas aceitavam Jesus. E com certeza iriam para o céu. É imediato, tá? Depois eu vou explicar isso melhor. Né? Então, assim, quando você se dedica ao ministério, é tempo integral. Eu não conseguiria fazer uma outra coisa, ter uma outra atividade secular. Eu não teria tempo para escrever os livros que eu escrevi. Eu não teria tempo para elaborar os vídeos que eu elaborei, que abençoam a sua vida. Eu não teria tempo de fundar o Ministério Guerreiros da Luz, de treinar líderes na capacitação de Deus. E hoje, ter células, que inclusive algumas delas eu dou aula também, né? Eu não teria tempo para dar atendimento, né? Para quem precisa de socorro, de ajuda. E, claro, passa pelo crivo dos outros líderes, mas se precisar, eu estou aqui à disposição também. Então, por mais de 15 anos, eu viajei o Brasil inteiro ministrando seminários de 10 horas. 15 anos, no Brasil inteiro e fora do Brasil. Fazia de 3 a 4 seminários por mês, né? Escrevi 22 livros, né? Então, só reforçando aqui. A História de Mitre, né, que a editora Arcade já está vendendo combo, vale a pena você comprar, tá? 1, 2 e 3. Entra lá no site da editora Arcade, editorarcade.com.br, claro, www na frente, né? Eles estão vendendo combo. Tomo 1, tomo 2, tomo 3 por um preço melhor. Fica a dica aí, tá? Pra você já garantir, que é uma história que vai fazer você pensar bastante, tá? Então, já teve momentos que eu digo, a gente passou necessidade sim, né? Inclusive meu nome ficou sujo na praça, ficou sujo, fiquei com o CPF sujo, porque as igrejas me davam calote, não me pagavam. Então diziam, Daniel, paga aí com o seu cartão, quando você chegar aqui a gente reembolsa a sua passagem aérea, seu hotel, tudo mais. Não reembolsava, não dava nem um dinheiro de seminário, às vezes roubava até meus livros. E com isso meu nome ficou sujo, né? Então, é bem complicado, né? Isso eu já narrei em alguns vídeos, tá? Então, eu sinto um pouco do que Paulo sentiu, né? No começo, ele não teve o apoio nem dos apóstolos. E no começo, quando eu me converti, e hoje também não, hoje continua igual, tá? Eu não tenho guarita da igreja. Eu tenho alguns ministérios que me apoiam, tem alguns pastores que sim me apoiam, que oram, que intercedem por mim, e eu louvo a Deus por isso, mas é uma minoria, são raras e honrosas exceções. Mas eu não tinha o amparo da igreja. Ao mesmo tempo, o satanismo me perseguia. Olha só que situação. Os meus amigos se afastavam de mim. Eu e Isabela sentávamos na primeira fileira da igreja e ninguém ficava do nosso lado. Sabe que havia a primeira fileira vazia, sem ninguém, só eu e minha esposa sentado e a igreja lotada. 800 pessoas na igreja, a primeira fileira vazia, né? Porque tinham medo que a maldição ricocheteasse e pegasse neles, né? Então as pessoas se afastavam, né? Com medo das maldições, né?
Então, a gente ficava muitas vezes sozinhos ali. A Irmandade perseguia, mas o que eu falei nos meus livros, falei em Guerreiros da Luz também, né? Mataram os meus animais, picharam a minha casa, deram um tiro com arma de fogo no Vale da Bênção. E ali no Vale da Bênção, quando uma época mataram uma pessoa ligada à Irmandade, a gente deu o nome de Samantha, acho que está em Guerreiros da Luz, eu soube que ela morreu, eles deram um dia e hora para me matar. Então foi muito tenso ficar no Vale da Bênção, né? Longe da igreja, longe da família, sem amparo dos amigos, né? Então muitas vezes a gente ia na casinha de oração. Quem conhece o Vale da Bênção, São Paulo, da Sariguama, Missão Antioquia, sabe o que eu estou dizendo. Tem uma casinha de oração lá. Então eu ia numa cela de oração, ficava bem na última e lá eu chorava, eu falava com Deus. E naquele momento histórico da minha vida e da vida da minha esposa, nós aprendemos a depender de Deus. Então, se você aceitar o chamado, você tem que entender que você não tem que depender de homem, você depende de Deus. Deus levanta quem Ele quer, na hora que Ele quer. Na hora que você menos espera, Deus levanta alguém para te estender a mão. Uma vez eu lembro que eu estava indo a caminho da casinha de oração e tinha um grupo de pessoas orando no meio do caminho. De repente veio uma pessoa na minha direção. Pela aparência física, me parecia um africano, né? Ele tinha uma pele bem negra, bem escura, e ele falou algo assim como, você me dá licença, mas ele falou com um sotaque, parecia que fosse angolano, não sei, estou inferindo, né? Eu pensei que ele fosse me trazer uma palavra profética, eu recebia muitas palavras proféticas, sempre negativas, tá? Eis que o demônio está se levantando, que o diabo está vindo, que fizeram feitiço, o teu nome está no caldeirão, só desgraça. Esse homem veio, eu pensei, pronto, lá vem desgraça, lá vem profetada, né? Sabe o que ele fez? Ele só me deu um abraço. Um abraço que eu me senti abraçado por Deus. Um abraço que eu chorei e ele chorou junto comigo. Eu só precisava daquilo, um abraço, né? Um contato físico, né? E foi suficiente, me renovou aquele abraço, né? Então, chegou o cúmulo de dar um tiro com arma de fogo na porta da minha casa. Aí nós tivemos que mudar do Vale da Bênção, né? Então, ninguém via o nosso socorro e nós aprendemos realmente a depender de Deus. Então, quando você aceita o chamado, você tem que aprender, você vai depender de Deus, tá? Não conte com os homens. Pode ser que sim, que Deus coloque ao seu lado um Davi, um Jonas, um Elias, um Eliseu, um Moisés, um Barnabé, né? Um Moisés e Josué, um Paulo e Barnabé, né? Um Paulo e Silas. Mas pode ser que seu chamado seja mais solitário, né? Como Jeremias, por exemplo, tá? Como Samuel. Então, tudo depende, né? Claro que é melhor serem dois do que um, porque se um cair, outro levanta o seu companheiro, né? Mas você tem que estar preparado para ser desprezado, para ser rejeitado. E o mestre também foi. Jesus foi acusado de ser impostor, de ter parte com Belzebu, né? Os irmãos não criam nele, o povo desconfiava dele, né? Então, tem que estar preparado, é uma das questões, tá, para você pensar a respeito se realmente você vai ou não aceitar o chamado. Se esse chamado arde no seu coração, você vai entender e vai aceitar tudo isso de bom grado, porque isso não vai te incomodar, porque você sabe que se Deus é por nós, quem será contra nós? Você vai ficar abatido, mas jamais derrotado. E você vai poder falar as palavras de Paulo: nada me separará do amor de Deus. Como Jó. Mas justo. Se fosse nos dias de hoje, Jó teria legalidade, teria pecado, brecha e tudo mais, não é isso? Um pecado não confessado, mas ele era justo, né? Ele não negou Jesus, né? Mesmo assim, você vai ser muito julgado pelo povo. O povo vai julgar qualquer coisa que você faça, né? Então, eles vão apontar o dedo sim. Aqueles que não têm um coração puro, e tem muita gente com o coração contaminado, porque o mundo jaz o maligno e o amor tem se esfriado. Então, essas pessoas são matéria-prima na mão do diabo, né? Eles vão te apontar o dedo. Esses são os cravos, os espinhos da coroa, né? Então, veja bem, um missionário não precisa ter uma vida miserável, não está escrito isso. Paulo passou necessidades, né? Mas por outro lado, Davi não, Salomão também não. A gente não vê Josué dizendo que passou necessidade, nem Moisés. Então é importante sim que você tenha mantenedores fiéis. E Deus vai levantar os mantenedores e vai honrar cada um deles. Porque Deus honra a quem merece honra. Deus vai abençoar cada um segundo as suas promessas, né? Aquele que semeia colhe. É simples assim. Você não vai ser próspero milagrosamente, como te oferece. Vai ser próspero sem trabalho?
sem esforço? Isso não existe, gente, é utopia, tá? Você vai ter discernimento sem conhecimento, né? O povo perece pela ausência de conhecimento. Você vai ter unção sem santificação. Vou derramar a minha unção sobre você. Você não tem santificação nenhuma. Você fala mal dos outros, você é egoísta, é avarento, é soberbo. Você compra ilusão, né? Então, é importante colocar isso. A própria psicologia diz que você precisa, para a sua sanidade mental, você precisa ter um lazer, alguma coisa para fazer, né? E isso tem me capacitado, né? Esses pequenos bolsões de lazer, né? Que eu posso ter com a minha família, né? Almoçar fora, tomar um café, dar uma volta no shopping, né? Isso renova minhas forças, renova minha energia, né? Então, veja bem, eu não cobro nada para isso, não cobro dízimo, trízimo, não vendo a porcaria ungida, né? Não cobro taxa. Mesmo assim, nós sofremos perseguições, muitas perseguições, que acho que o Daniel é profissional da fé. Você está preparado para enfrentar isso? Pensa bem. Se você estiver preparado, é um dos parâmetros de Deus que você tem um chamado ministerial diante de você. Paulo, lembrando, não recebia dízimo das comunidades, tá? Recebia ofertas voluntárias em amor. E às vezes esqueciam de Paulo. Né? Em Filipenses capítulo 4, Paulo ainda fala, pô, finalmente vocês lembraram de mim, né? Então olha o que Paulo coloca aqui. Aquele que supre a semente ao que semeia, presta atenção, semente ao que semeia, tá? Manda provisão para a trincheira. E pão ao que come, também lhe suprirá e aumentará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Deus honra quem merece honra, 2 Coríntios 9:10, desde que feito por amor, tá? Se não for por amor, não adianta. Você será como metal que soa, como sino que retine, né? Então, a obra precisa de sustento, né? Então, lembrando, eu não cobro dízimo, eu não engano o povo, eu prego a verdade, dura, nua, crua, que te confronta, que te desafia, né? E que muitas vezes é amarga, eu sei, né? Eu não sou uma pessoa rica, repito, moro de aluguel, né? Não tenho bens, porque a minha casa não é aqui, eu nunca pensei em ter bens na terra. Falo disso diante de Deus, eu sempre pensei, isso é uma coisa que minha esposa concordava comigo, até meu filho também sabia disso. Nossa casa não é aqui, eu não vou juntar dinheiro aqui, para quê? Né? Então eu pago minhas contas, supro a minha família, se faltar, dobro o joelho. Se sobrar alguma coisinha, eu abençoo quem precisa, quem eu vejo quem está no meu entorno, né? Então, e tudo isso eu peço para as pessoas que a gente ajuda, eu peço sigilo, né? Porque, sabe, o que uma mão faz, a outra não tem que saber, né? É entre você e Deus. Então não fica fazendo alarido do aquilo que você faz. Isso também não agrada a Deus. Isso não é característica de alguém que tem um verdadeiro chamado. Você simplesmente ajuda. E ponto final. Não faça alarido para ninguém, tá bom? Eu aceitei o chamado e com ele eu aceitei a cruz. Acertei as perseguições, o escárnio, traições inúmeras vezes. E quando você imagina que você já sofreu todas as esferas de traições possíveis, você sofre uma ainda pior. Pois é, muitas privações passamos, né? Então, eu quero lembrar que Jesus, embora ofereça para você um fardo leve e suave, ele também precisou de ajuda para carregar a cruz. Você vai precisar de alguém do seu lado, viu? Para dividir o peso com você. Precisa de mantenedores para orarem por você, para intercederem, né? Para divulgar esses vídeos, para que mais pessoas possam ser abençoadas, para ofertarem nesse ministério. Só que eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu conheci a Deus. Eu tive uma experiência com Deus. E essa sobre experiência eu quero falar com vocês nos próximos vídeos. Que se você tem um chamado, você vai ter que ter uma experiência com Deus. Que só uma experiência com Deus vai te capacitar aí adiante. E você só pode experienciar Deus através de uma única forma, que eu vou falar no próximo vídeo, tá bom? Então, de uma forma muito sublime, Deus mudou a minha história para sempre. Nunca mais mudou a minha história. Minha fé nunca foi abalada, né? Então, eu sei que através da minha vida, pela capacitação de Deus, falo com muita humildade isso, temos transformado muitas vidas, temos dado direção, temos dado acolhimento, conforto, né? Isso, claro, envergonha o inferno, né? É para a honra do Cordeiro e para a vergonha do inferno. Eu quero convidar vocês a experienciar algo extraordinário, né? Um encontro com a divindade. Presta atenção, uma experiência com Deus, com o nosso Pai. Quando você tem um chamado legítimo, você vai ter uma experiência com Deus, né? Inequívoca, você não vai questionar. Mas primeiro você tem que cumprir as características que eu falei antes, tá bom? Você não será mais o mesmo depois de assistir esse vídeo, tá? Depois de assistir esses vídeos que eu vou complementar, né? No próximo vídeo eu vou ensinar para vocês um segredo para você experienciar
a Deus, para você ter um contato com o divino, para você romper a membrana dimensional que nos separa do mundo espiritual e você ter um contato íntimo com Deus, ouvir a voz dele e sentir o abraço dele. E nunca mais você vai ser o mesmo. Realmente, você não vai ter medo de mais nada nesse mundo, porque você vai ter certeza que Deus é por nós e ninguém será contra nós. Você vai ter certeza que nada vai te separar do amor de Deus. Não perca o próximo vídeo. Eu vou ensinar para vocês o segredo, né, de você ter esse encontro com Deus. Porque sem essa experiência, o seu chamado não vai ter validade. Você só pode falar daquilo que você viveu. Ninguém pode dar o que não tem, não é? Então eu quero ensinar vocês o caminho para você ter uma experiência extraordinária com Deus, como Deus me deu a honra e o privilégio de ter. Até o próximo vídeo. Que Deus te abençoe e te guarde.